Seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. No vídeo de hoje, a gente vai começar a abordar um novo tema aqui no canal, que é a respeito das cirurgias gengivais. Existem diversos tipos de cirurgia hoje no mercado, mas as principais cirurgias que são mais conhecidas são a gengivoplastia e a gengivectomia. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma introdução sobre as cirurgias gengivais, as suas indicações, suas contraindicações e a sua vantagem, e vamos abordar um pouco a respeito da gengivoplastia. Bom, então, o que é uma cirurgia gengival? Uma cirurgia gengival é uma cirurgia que vai envolver a área periodontal. Então, vai envolver tanto a gengiva, quanto o tecido conjuntivo, quanto o periósteo. Então, é muito importante a gente salientar, principalmente para o nosso paciente, que a gente não vai estar removendo só a gengiva dele. A gente tem que cuidar de todo o periodonto, tanto de sustentação quanto o de inserção. As cirurgias periodontais, elas apresentam as mais diversas indicações. Então, muitas vezes, o paciente ele chega até nós, no nosso consultório, querendo fazer uma gengivoplastia, sendo que ele não tem necessidade. Então, a gente precisa saber quais são as indicações e quais são as necessidades dela. Porque, principalmente hoje, né, nessa área de estética que está entre muitas pessoas, né, famosas, digitais influencers, atrizes, cantoras que realizam esse procedimento, a maioria da população, então uma grande parte, deseja também almejar, né, aquele estado físico, mas não é preciso. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber que a gengivoplastia, a gengivectomia, seja qualquer a cirurgia gengival, ela precisa primeiro de ter saúde. Então, quais são essas indicações que existem nas cirurgias gengivais? Primeiro de tudo, a dificuldade de acesso para raspagem ou alisamento radicular. Então, a gente falou no vídeo da semana passada, que eu vou deixar aqui no card, um pouco sobre raspagem e alisamento radicular. Então, deem uma olhada lá para a gente saber. É uma das indicações, né? Principalmente quando aquela gengiva que a gente já tratou, que estava inflamada, não está mais. Então, se a gente vê que é preciso, a gente faz essa cirurgia gengival. Além disso, uma redução da profundidade de bolsa, né? Além da estética. E hiperplasia gengival, que é um dos maiores casos de gengivoplastia ou gengivectomia, né? Seja outras cirurgias gengivais. E também estética, claro. Então, muitas vezes, o paciente tem uma gengiva inserida a mais do que ele precisa, então a gente pode estar removendo a fim de melhorar a estética daquele paciente. Quais são as contraindicações? Existem outras contraindicações, né, que são em execução dos procedimentos básicos, principalmente quando está relacionado a lesões. Então, quando a gente precisa fazer uma biópsia e está naquela área da gengiva, a gente não vai simplesmente remover toda aquela lesão. Parece que tem uma lesão aqui, uma área sugestiva de herpes, não sei. E aí a gente acha que aquela herpes, vamos simplesmente tirar? Não, a gente precisa fazer uma biópsia, a gente precisa dar aquele caso, aquele paciente, precisa fazer uma boa anamnese, para aí sim a gente estudar o caso e ver se é necessário fazer ou não uma gengivoplastia. Além disso, outras contraindicações existem, como a diabetes mellitus, a presença de uma infecção aguda, né, como a inflamação, e além disso, um prognóstico desfavorável. Então, a gente vê, isso aqui a gengiva do paciente está hiperplásica, mas vai voltar. É um caso que está sendo duradouro, mas logo ela retorna ao seu local. Então, a gente não precisa. E, além disso, a motivação do paciente é inadequada. Então, a gente vê que aquele paciente, ele não tem cuidado com a sua saúde gengival, ele não usa fio dental, não usa escova de dente, então a sua escova de dente é uma cerda mais dura, a pasta de dente também não tem muita qualidade, então tudo isso a gente tem que estar conversando com o nosso paciente antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Bom, quais são as principais coisas que a gente precisa saber para planejar essa cirurgia? Primeiro de tudo, o tipo de cirurgia a realizar. Eu vou realizar uma gengivoplastia de todos os dentes, na área superior, na área inferior, em todos os quadrantes. Qual é o tipo de anestesia? Vai ser uma infiltrativa? Vai ser uma que vai abordar 2 nervos, 3 nervos, o tipo de analgesia, se eu vou ter que passar algum medicamento para o meu paciente depois, um anti-inflamatório junto com o analgésico, se é preciso um antibiótico, o tempo da execução da cirurgia, né? Então a gente precisa saber se é uma cirurgia que vai determinar 1 hora, 2 horas, ou se vai ser uma cirurgia muito longa, que tem vários processos.
E, além disso, problemas de cuidado pré e pós-operatório. Então, quais são os problemas que pode ter com aquele paciente? Principalmente se ele for um paciente de risco. Então, tudo isso a gente tem que saber antes de realizar a cirurgia. Para que assim a gente possa ter uma higiene bucal do paciente satisfatória, tanto no pré quanto no pós-operatório, realizar uma anamnese minuciosa, né? Como eu disse anteriormente, a gente precisa saber bem o que aquele paciente está. Então, a gente vai fazer um histórico pessoal dele, anotar tudo certinho, o histórico familiar. Se for preciso, a gente vai solicitar alguns exames auxiliares, como hemograma, como coagulograma, até mesmo uma tomografia, se for necessário, uma radiografia não tanto, porque como é gengiva, né, tecido mole, então a gente não vai visualizar. Mas tudo isso a gente precisa saber antes de fazer a cirurgia, para que assim a gente possa fazer um bom pré-operatório clínico. Então, a gente vai falar hoje sobre a gengivoplastia. Gente, a gengivoplastia, ela é uma cirurgia, né, que vai remover não uma parte tão grande quanto a gengivectomia, mas a gengivoplastia, ela vai ser um procedimento cirúrgico pelo qual a gengiva é corrigida. Aqui nesse caso dessa paciente, ela tem uma gengiva inserida não muito espessa, mas é um caso que poderia remover pouco, mas não é necessário. Então, a gente olha visualmente e a gente já vê um sorriso perfeito. Então, a gengivoplastia, ela é um tipo de cirurgia que vai fazer com que haja a retomada da forma original ou da forma adequada àquela gengiva. Então, muitas vezes, a gengiva daquele paciente, ela tá tão hipergengival que muitas vezes está afetando a função daquele paciente, principalmente as suas funções mastigatórias. E aí a gente vai estabelecer esses contornos gengivais fisiológicos. Então, o que eu posso saber? Como é que eu vou diferenciar uma gengivoplastia de uma gengivectomia? Lembra que a gengivoplastia a gente vai remover uma quantidade pequena, como se fosse uma raspagem. Então, aqui nesse caso, por exemplo, a gente vê que tem uma assimetria do sorriso daquela paciente, né? Então, se a gente remover aqui uma gengiva ou até mesmo 1/3, 2/3, a gente vai ali, né, com a nossa sonda e a gente vai milimetrar cada face dentária e a gente vê se é realmente preciso ou se não é. Aqui é como é que é o caso. Então, a gente vai estudar cada caso clínico de cada paciente. Então, você que está assistindo esse vídeo, talvez por curiosidade, eu acho que eu preciso de uma gengivoplastia. O que eu faço? Vai no dentista. Então, a gente não pode trabalhar com achismo, não podemos associar nós e a internet, principalmente. Então, aqui a gente tem um caso, né? Então, a gengivoplastia, como é que ela funciona? Eu vou deixar aqui no card um vídeo de um cirurgião dentista que realiza a gengivoplastia. Então, existem várias pessoas, né, que têm relatos aqui no YouTube, mas esse caso especificamente é de um cirurgião dentista que está realizando. Então, olhem só. Aqui a gente vê que tem uma parte da gengiva que está cobrindo o dente e o sorriso dessa paciente no final vai ficar lindo. Então, a gente vem aqui com a sonda e marcamos. Depois, a gente vem com a lâmina de bisturi ou outros instrumentais, a depender de cada caso, e a gente vem e remove essa gengiva. E sempre, sempre, sempre anestesia naquele paciente. Aqui a gente tem, né, como uma gengivoplastia mal adequada, pode afetar aquele paciente. Então, a gente precisa ter todo um cuidado, né? Falar para o paciente, escovação normal, compra uma escova de cerdas mais macias. Gente, se vocês puderem optar sempre por comprar escovas de cerdas macias, eu indico muito, porque, nossa, facilita tanto a vida. Até na parte de escovar é mais macio. Você até tem vontade de escovar mais com escova mais macia. Então, aqui, outro caso, né, de uma gengivoplastia em excesso. E o sorriso pós é simplesmente lindo. E aqui, outra indicação. Quais são as indicações da gengivoplastia? Melanoplastia. Então, muitas vezes, um dos nossos pacientes, eles vêm com o intuito de fazer uma raspagem dessa melanoplastia, né, que é uma cor geralmente melânica, mais escurecida, e eles querem tirar, não quero, eu quero que a minha gengiva fique vermelhinha e fique saudável. Aí a gente vai lá fazer a raspagem com uma gengivoplastia. Então, quais são as indicações, além da melanoplastia? As correções dos variáveis níveis gengivais. Então, a gente viu, né, em uma das imagens anteriores, um dente com o incisivo central superior estava assimétrico com o dente 21. Então, o 11 estava
totalmente assimétrico e o 21 estava simétrico com o resto do dente. Então, a gente vai lá e elimina aquela margem gengival. Além disso, eliminação de fissuras e crateras que podem estar na parte superficial da gengiva, a correção de papilas gengivais. Então, existem várias indicações. Então, aqui a gente tem outro caso, né? Olha só. Toda a gengiva daquele paciente é assimétrica, mas nesse caso aqui a gente tem hiperplasia. Então, aqui a gente entra com uma infiltrativa aqui no incisivo lateral e a gente vem e remove. Olha só, o caso já é algo pequeno, mas que faz totalmente diferença. Aqui também é outro caso, né, de uma melanoplastia hiperplásica, em que a gente faz uma raspagem, remove, olhem só aqui como é que tá, cobrindo o incisivo lateral, o canino até o pré, que nos superiores nem mostrando, agora o lateral, né, e o canino mostra muito, a diferença vai ser gritante quando a gente remove. E as contraindicações? Contraindicações, principalmente quando acontece uma deformidade gengival. Então, ela está muito relacionada a um contorno ósseo. Então, a gente vê que a gengiva, ela tá falha, mas não é por conta de alguma das indicações que a gente disse anteriormente, mas por conta do osso mesmo. E como é que a gente vai saber isso? Como eu disse no começo, então a gente vai fazer um planejamento prévio, vamos pedir uma radiografia, vamos pedir uma panorâmica, e aí na panorâmica o cirurgião dentista consegue observar que é uma falha no osso. Além disso, né, quando há recessões gengivais, então, se o paciente já tem uma recessão gengival, eu vou remover gengiva, eu vou fazer o aumento de coroa clínica? Não vou, né, porque o paciente tem recessão gengival, a gente vai ter que inserir gengiva, não retirar. Na ausência de gengiva inserida, então quando o paciente tem pouca gengiva inserida, como aquela paciente, né, a gente pode estar removendo. Se tiver pouca espessura ou a média espessura, a gente avalia o caso e remove. E também na presença de processos locais agudos. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração. E quais são os benefícios da técnica da gengivoplastia? Gente, a gengivoplastia é uma cirurgia muito simples da gente realizar. Tem um pós-operatório muito confortável para o paciente, uma reparação muito rápida, porque o tecido gengival ele vai demorar até 30 dias para cicatrizar. Então, a regeneração dele, por ser até 30 dias, é uma regeneração rápida. Então, o paciente acaba que, ao decorrer dos dias, ele nem sente que está reparando tão rápido assim. Também é uma técnica fácil de ser executada e tem uma rápida cicatrização. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa, podem deixar aí nos comentários. E a nossa frase positiva de hoje é: não economize sorrisos. Independente do momento que você está passando, independente das suas dificuldades, dos seus problemas pessoais, de problemas que estão relacionados a financeiro ou a problemas pessoais mesmo em relação a psicológico, não economize sorrisos. Sempre mostre pra você que você é independente, que você é uma pessoa foda. Então, não economize sorrisos. Seja legal com quem é legal com você. Seja uma pessoa gente boa com quem não é legal com você. Então, não vamos tratar aquela pessoa do mesmo jeito que ela te trata. Eu acho que um dos principais erros nos dias atuais é o ódio, né? Principalmente em rede social. Tem muito ódio compartilhado. Então, a gente precisa gerar empatia, principalmente para aquelas pessoas que querem o nosso mal. Então, vamos tratar o bem, porque o bem vem para quem traz o bem. Deu para entender? Então é isso, muito obrigada por terem assistido o nosso vídeo até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato com a gente através do nosso e-mail, resumodeodonto@gmail.com, ou através do nosso Instagram. Se a gente não respondeu algum e-mail, ou se a gente está demorando para responder, podem chamar lá no Instagram: mandei um e-mail para vocês, será que vocês poderiam mandar um resumo ou tirar uma dúvida? Enfim, é isso, me comentem aí embaixo se vocês querem a continuação desses vídeos sobre cirurgia. Estou tentando trazer vários assuntos para ver como é que vocês me retornam, e aí sim eu foco em vários. A odontologia é enorme, então a gente precisa falar um pouquinho sobre cada coisa. E aí, deixem o like de vocês, compartilhem com seus amigos. Muito obrigada por terem estado até aqui e valeu!